Você sabia que a ideia original para Chaves é que ele acabasse sendo atropelado e morto no último episódio da série? Você sabia também que o criador de Chaves, que é o Roberto Bolanhos, já foi considerado nazista? Você sabia também que o Kiko e o Chaves já brigaram porque tem boatos que o Kiko ficou com a esposa do Chaves, tudo isso na vida real? E ainda a história trágica do Chaves, tudo antes de ele chegar na vila, de abandono, de morte de amigo, de ter morado na rua, um monte de coisa desse tipo. Tudo isso e muito mais você vai descobrir no vídeo de hoje, então fica comigo até o final, mesmo que esteja um pouquinho longo, porque vai valer a pena. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, um grande fã de Chaves, cresci assistindo Chaves a minha infância inteira e acredito que você também, já que você clicou aqui nesse vídeo, né? Então se você é um fã de Chaves, quer que eu faça mais vídeos sobre esse seriado maravilhoso que fez parte da nossa história, já deixa seu like e já se inscreve, porque eu vou tentar não enrolar muito, que tem bastante curiosidade para ser falado. Vou começar então com a primeira curiosidade falando que Chaves estreou dentro de um programa do Chespirito. Era um quadro do programa Chespirito, que era um programa do criador do Chaves, do Roberto Bolanhos. Lá ele fazia vários programas diferentes e o primeiro episódio de Chaves foi exibido lá no dia 20 de junho de 1971. Dá até pra ver que tem um pouquinho de diferença no cenário, por exemplo, porque onde o seu Madruga tá morando nesse primeiro episódio, na verdade, acaba se tornando depois a casa da Dona Florinda. Então aí a gente já consegue ver algumas diferenças no cenário que logo depois, a partir do segundo episódio, já foram tendo algumas alterações, como a gente conhece hoje em dia. E aí esse episódio fez tanto sucesso que Chaves ganhou um programa independente e foi passando até o dia 7 de janeiro de 1980, quando o último episódio foi exibido oficialmente. Só que Chaves não acabou por aí, porque ele voltou para o programa do Chespirito, sendo apenas um quadro daquele programa e continuou passando com novos episódios e atuações e tudo mais, até 1992, quando aí sim Chaves foi encerrado de vez. No total, pelo que eu encontrei na internet, aí tem muitas informações divergentes, mas me parece que foram 590 e pouco, quase 600 episódios exibidos, dentre eles muitos com histórias repetidas, porque eles pegavam histórias antigas e refaziam a mesma história com outros personagens, ou com uma qualidade um pouquinho melhor, mas tem muitos episódios que a gente vai encontrar que a história é praticamente a mesma. A próxima curiosidade agora é sobre o nome do Chaves, que lá no México originalmente se chamava El Chavo del Ocho, que seria no português livre aqui, o Chaves do 8. Esse nome foi dado porque quando Chaves começou a passar no programa do Chespirito e depois ganhou o programa independente, ele passava no canal 8 lá no México. Então era o Chaves do 8 porque era o Chaves do canal 8. E Chaves, que no México na verdade era chavo, é uma gíria para menino, mas como é gíria eu acho que se encaixa mais como moleque. Então seria o moleque do canal 8 basicamente. Mas depois de um tempo teve umas mudanças lá no sinal de transmissão de TV e o programa foi pro canal 9. Então pro nome continuar fazendo sentido, para eles não mudarem pro Chaves do 9, eles inventaram aquela história de que na verdade o Chaves mora na casa 8 lá da vila. E aí com essa mudança o nome continuou fazendo sentido. Agora, como é que o Chaves foi parar nessa casa 8, né? Qual que é a história por trás disso? Isso eu vou falar mais pra frente, então fica aqui porque a história é bem interessante. É trágica, mas é interessante. Tinha que ser o Chaves do 8! E aí eu falei pra vocês, né, na primeira curiosidade, que Chaves começou dentro de um programa chamado Chespirito. Mas o que é Chespirito? Quem é Chespirito, na verdade, né? Esse era o apelido do Roberto Bolanhos, que é o ator e criador do Chaves. E esse nome significa meio que um diminutivo de Shakespeare, só que em espanhol. Então seria algo como Shakespearezinho, mas né, na linguagem deles mesmo acabou ficando Chespirito, e esse apelido foi dado por um outro dramaturgo lá do México, chamado Agustín Delgado, né? Ele conhecia o Roberto Bolanhos, deu esse apelido para ele, primeiro porque ele era um bom dramaturgo, né, assim como Shakespeare, e segundo porque ele media apenas 1,60 m de altura. Então ele era o pequeno Shakespeare ali do rolê. Agora, por que Chaves chegou ao fim? Né? Essa é a próxima curiosidade aqui. Porque, cara, foi né, segundo a própria Florinda Mesa, que faz a Dona Florinda, que é a esposa do Chaves, do Roberto Bolanhos, na verdade, ela disse que foi natural. Tanto Chaves quanto Chapolin, inclusive, tiveram o mesmo motivo do fim, porque o Chaves, ele era um menino de 8, 9 anos ali, mais ou menos, que era abandonado, que viveu na rua por um tempo, já vou falar disso também, mas que vivia com fome, né, então era um menino meio magrinho e tal. Só que começou a ficar muito difícil, já era difícil antes no começo, porque era um adulto interpretando um menino de 8 anos, mas a gente releva. Só que a partir do momento que esse adulto começa a passar da fase adulta, indo para a fase um pouco mais idosa, entrando na casa dos 60 anos ali, que não é idoso, mas já é considerado quase que uma terceira idade, eu não sei que a partir de que idade oficialmente, mas 60 anos já dá pra gente considerar isso. Então ele começou a ficar com o rosto um pouco mais velho, começou a ganhar um pouquinho mais de corpo, né, porque o metabolismo dele já não era o mesmo, começou a engordar um pouquinho, e aí já ficou se distanciando cada vez mais da imagem daquele menininho que passava fome na vila. Então por isso que começou a não fazer mais tanto sentido ele continuar interpretando uma criança, e aí o Chaves foi começando a se
despedir aos poucos, tanto que os últimos episódios, a maioria deles, já é só na escolinha do professor Girafales, porque ele conseguia ficar atrás da mesa, né, sentado, escondendo a barriguinha dele ali, só que no rosto a gente já vê que já tá mais cheinho, já tá um pouquinho mais caído. O Chapolin, ele teve o mesmo fim, mas por um motivo diferente, porque o Chapolin poderia ser um herói meio gordinho, porque ele não era tanto do físico, né, era mais da astúcia que a gente contava. Só que ainda assim ele fazia umas acrobacias, né, e pulava e dava cambalhota e fazia todas aquelas coisas que um homem de 60 anos já tem um pouco mais de dificuldade para fazer essas coisas. Então ele também foi saindo do ar por causa da idade do Roberto Bolanhos. Agora, você se lembra quando Chaves começou a passar no Brasil? A gente sabe que quem passava Chaves pra gente era o SBT, né? Desde sempre foi o SBT, até chegou aí pro Multishow, eu acho, né, nos últimos anos ali que passou aqui no Brasil, mas de início sempre foi no SBT, no canal do Silvio Santos, e aí tem algumas pessoas que falam que começou num programa do Bozo, só que tem muita gente que contesta isso, falando que na verdade o Chaves começou a ser exibido na TV Pou, que era um programa do SBT apresentado pelo Paulo Barbosa, na época ali no ano de 1984, quando os primeiros episódios chegaram por aqui. Inclusive essa na verdade é a teoria mais aceita, que faz um pouco mais de sentido com a programação da época. E aí depois, em 1988, o SBT comprou mais episódios, já tinha comprado 70. Aí em 88 comprou mais episódios, depois em 90 comprou mais, e em 92 comprou mais alguns também. Aí eu acho que já não tinha mais, porque 92 foi o último ano do Chaves. E aí, finalmente, há pouco tempo atrás, não tão pouco assim, né, 2005, já tem 17 anos, cara. Mas lá em novembro de 2005 foram lançados finalmente os DVDs de Chaves, né, a caixa com todos os DVDs. Eu não sei se vinham todos os episódios, mas acredito que sim, tudo bonitinho. E essa caixa ainda vinha com episódios do Chapolin e vários outros programas do Chespirito também. E tudo isso com dublagem em português para as versões aqui lançadas no Brasil. E nessa mesma época, em 2005, também foi lançado um livro aqui no Brasil chamado Foi Sem Querer Querendo, que na verdade nasceu de um projeto de conclusão de curso, né, aquele famoso TCC do final de uma faculdade. Alguns alunos ali se juntaram para criar esse livro, que trouxeram várias informações muito detalhadas sobre o programa do Chaves e sobre os atores, sobre o elenco, bastidores, várias coisas assim que é muito interessante e que chegou a ficar na lista dos mais vendidos aqui no Brasil. E também teve um outro livro sobre Chaves que foi lançado, que fez muito sucesso, que foi o Diário do Chaves, que contém várias informações sobre o passado dele antes de chegar na vila e várias outras coisas. Mano, tem cada história, velho, mas mais pra frente eu vou falar sobre ele. Agora, vocês se lembram daqueles episódios de Acapulco, né, em Chaves em Acapulco, que no Brasil também foi conhecido como a viagem pro Guarujá? Sim, mano, Chaves tinha muito disso, de pegar algumas traduções, né, alguns momentos e locais e histórias e traduzir para o nosso Brasil. Então, se a gente pegar o episódio de Acapulco, por exemplo, que foi dividido em 3 partes, alguns momentos a gente vai ver eles falando que foram para Acapulco. Dona Florinda e o Kiko não estão, foram para Acapulco. Mas em alguns outros momentos da dublagem a gente vê que eles estão em Guarujá para poder dar uma localizada melhor aqui para o Brasil. Sim. Chaves! Chegou aqui no Guarujá, Chaves? É que eu vim com o senhor Barriga. Então eles escolheram essa cidade aqui do litoral de São Paulo pra gente se identificar um pouco mais, né? Porque a gente não sabe muito bem que é Acapulco, a não ser pelo Chaves. Mas Guarujá teve uma galera que já foi. E a dublagem de Chaves do Brasil, pra mim, sempre foi maravilhosa. E eu fico até curioso pra saber como que era a dublagem de Chaves nos outros países. Porque eu não sei se vocês sabem, mas Chaves foi exibido em mais de 90 países e foi dublado por mais de 50 idiomas diferentes. Mano, não é qualquer produção que tem esse poder. Só que mesmo assim, nenhum desses mais de 90 países hoje tem o direito de exibir Chaves mais desde 2020, quando o Grupo Chespirito, que hoje é liderado pelo filho do Roberto Bolanhos, que já faleceu infelizmente, eu vou falar disso também, mas o filho do Roberto Bolanhos teve uma briga lá com a Televisa e aí eles proibiram a exibição de Chaves em todo o planeta. Agora, por que isso aconteceu? Essa é a próxima curiosidade aqui para poder separar as coisas, né? Isso aconteceu porque é questão de direito autoral, questão de dinheiro. Vamos resumir dessa forma? Por quê? O que acontece? Quem passava os episódios do Chaves, né, quem tinha os direitos, era a Televisa. Só que os episódios também tinham a parcela de direito ali do Grupo Chespirito, que era quem produzia o Chaves. Não só o Chaves, como o Chapolin, todos os programas do Grupo Chespirito. E aí o que acontecia? A Televisa, que era quem exibia, quem tinha os episódios, eles vendiam para todos os canais dos outros países, desses mais de 90 países, ganhavam um lucro em cima disso, pegavam uma parcela desse lucro e passava para o Grupo Chespirito. Só que aí esse contrato chegou ao fim, eles precisavam renovar esse contrato entre o Grupo Chespirito e a Televisa, e eles não entraram num acordo de uma nova taxa
porque o Grupo Chespirito sentiu que eles estavam ganhando muito pouco em cima disso, devido ao grandioso sucesso de Chaves. Então eles falaram, não, mano, vocês estão dando uma merreca muito pequena pra gente, não quero, vamos aumentar isso aí. A Televisa recusou, eles não chegaram em um acordo, e aí o Grupo Chespirito falou, beleza, não quer aumentar, então não passa mais. Tá proibido passar no planeta inteiro. Então o Grupo Chespirito pegou esses direitos de volta, né, pelo que eu entendi, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, e o que eles estão planejando fazer? Lançar uma plataforma de streaming exclusiva do Chespirito, para passar todos os programas que eles já fizeram até hoje. É uma ideia legal? É uma ideia legal, é uma ideia gananciosa também, só que eu acho que ainda assim é muito pouco, né? Porque vai ser uma plataforma de streaming só com os programas do Chespirito, eu acho que é pouco. Mas parece que eles estão pensando em fazer isso, já estão produzindo isso, e em breve, quando essa plataforma for lançada, aí talvez eles lancem para todos os países e a gente vai poder voltar a assistir Chaves. Pelo menos essa é a nossa esperança. É claro que se a gente procurar aí no YouTube, por exemplo, a gente vai encontrar uns episódios, dá pra achar um ou outro na internet, mas é tudo fora de ordem, é tudo bagunça, nem sempre tá completo, nem sempre tá em boa qualidade, então talvez com a plataforma de streaming chegando, a gente tenha um pouco mais, né, vai ser mais legal assistir, vamos colocar assim. Agora, vocês devem ter reparado também, né, que alguns anos atrás, mais especificamente em 2006, foi lançado o desenho do Chaves, né, o Chaves animado, que teve 7 temporadas no total e que as 5 primeiras podem ser assistidas inclusive na Prime Video. Essa era uma ideia que o Chespirito tinha desde a década de 90, quando eles pararam de gravar o Chaves. Ele falou, mano, dá pra gente lançar um desenho. Só que não tinha tecnologia, a ideia não foi muito para frente e só aconteceu mesmo quase 15 anos depois do fim do programa original. Mas se você reparar no desenho, não tem a Chiquinha. Já percebeu isso? É porque teve umas brigas na justiça e o grupo de Chespirito não tinha mais os direitos da personagem. Eu vou falar sobre essa treta também um pouco mais pra frente. A próxima curiosidade é sobre as músicas do Chaves, que são maravilhosas e ficaram marcadas também na nossa história, e todas elas eram também produzidas pelo próprio Roberto Bolanhos. Que bonita tua roupa, que roupinha muito louca. Agora, você já ouviu falar dos famosos episódios perdidos do Chaves, que teve um incêndio no SBT e o SBT perdeu vários episódios e nunca foram exibidos e não sei o quê. Teve toda uma teoria da conspiração em cima disso alguns anos atrás, vocês devem lembrar disso, né? Daqui a pouco, você poderá ver os episódios perdidos do Chaves. Só que nada disso é verdade, o próprio SBT já negou isso. Eles fizeram todo um sensacionalismo em cima, é claro, para ganhar um pouco de audiência, mas esse incêndio, essa perda dos episódios nunca aconteceu. O que na verdade aconteceu é que tinham muitos episódios do Chaves, como eu já comentei com vocês, que eram repetidos. Eles eram diferentes, né, com outros personagens e tal, mas a história era exatamente a mesma. Então eles simplesmente decidiram não passar. Mas, mano, é igual aos episódios, por que a gente vai passar os dois? Vamos passar só um. E o outro eles guardaram nos arquivos deles. Essa era a única diferença. Mas depois de muita especulação, muito sensacionalismo, muita explicação, eles falaram, quer saber? Então vamos passar esses episódios. E aí eles começaram a passar os episódios perdidos de Chaves, que na verdade nunca foram perdidos. Eram só episódios que estavam estacionados no arquivo. Em 1977, o Chaves, que era um grande fã de futebol, ele conseguiu lotar um estádio lá em Santiago, no Chile, com mais de 80 mil pessoas na arquibancada para fazer uma apresentação rápida ali de uma sketchzinha do Chaves ao vivo com todos os personagens ali. Mano, não é pouca coisa, né? 80 mil pessoas no estádio, cara, muito foda. Em fevereiro de 2012 houve um evento aqui na América, mais especificamente no México, chamado América Celebra o Chespirito, que foi um evento específico e exclusivo para homenagear esse grande artista que foi o Roberto Bolanhos. Então foram milhares de pessoas no auditório de vários países, acho que foram 17 países diferentes que estavam lá presentes para fazer essa homenagem. Teve sketch de pessoas reencenando algumas cenas do Chaves, né, fazendo algumas coisas diferentes para homenagear o Chespirito, músicas, cursos, danças, teve várias coisas ao mesmo tempo. Tiveram pessoas especiais passando pelo palco para fazer também uma pequena homenagem, como o Edgar Vivar, que é o Seu Barriga, o Rubem Aguirre, que era o professor Girafales, a Florinda Mesa, que era a Dona Florinda, e até a cantora Thalia passou por lá também, fazendo uma música exclusiva para homenagear o Chespirito. Gracias por tanto y por siempre, por darle a la gente un momento feliz. O evento no total durou 3 horas, só que o Roberto Bolanhos só ficou presente durante as primeiras 2 horas, porque ele começou a passar muito mal, ele já estava com a saúde um pouco debilitada, ele nem queria ir lá, porque ele estava com coisa de oxigênio, já estava de cadeira de roda, ele não queria que as pessoas vissem ele assim, mas ele falou, mano,
as pessoas pagaram para ir nesse evento, para vir de longe para vir nesse evento, eu não posso decepcionar essas pessoas. Então ele foi lá mesmo assim, aguentou tanto quanto pôde, mas depois de 2 horas de evento ele precisou ir para o hospital, porque ele estava quase sofrendo uma parada respiratória devido à altitude da cidade em que o evento aconteceu. Ele ficou 5 dias internado na UTI depois disso, conseguiu sair, melhorou de saúde, falou para todo mundo que estava tudo bem, e depois ele chegou a assistir o resto também do espetáculo. E tiveram algumas ausências sentidas também nesse evento, que foi da Maria Antonieta de las Nieves, que era a Chiquinha, e também do Carlos Villagrán, que faz o Kiko. Ambos tiveram brigas judiciais por causa de seus personagens com o Roberto Bolanhos, por isso que eles não foram nem convidados para participar desse evento. Ele foi falado para eles, se vocês quiserem aparecer, pode aparecer, mas eles disseram que nunca houve um convite formal para eles irem nesse evento. E também eu vou falar dessas brigas daqui a pouco, quando eu estiver falando mais dos atores e dos personagens especificamente. E tem uma curiosidade em cima dessa curiosidade anterior, que foi durante esse evento, né, durante a preparação do evento, na verdade, no mês desse evento, teve um concurso mundial, eu acho que foi mundial, acho que não foi só na América não, foi no mundo, onde vários países puderam participar fazendo um flash mob, sabe? Fazendo uma coisa diferente para homenagear o Chaves, para homenagear o Chespirito. E quem ganhou foi quem? Foi quem? Brasil, é claro que foi o Brasil. O ganhador da Copa Chespirito é Brasil! Fizeram um flash mob muito legal em várias cidades diferentes. Eu reconheci ali o Parque do Ibirapuera e a Avenida Paulista, que são ambos locais aqui de São Paulo. Não sei se teve em outros lugares do Brasil, mas foram vários momentos que foram juntados aí nesse flash mob que montaram e acabaram sendo os vencedores nesse evento. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Quem não lembra dessa famosa frase que o Chaves solta no cinema quando eles estão assistindo um filme lá que ele não tá gostando? Mano, essa frase é sensacional e foi um consenso ali entre os amigos de ficar falando isso o tempo todo na escola quando a gente assistia esse episódio. Só que, na verdade, né, na tradução original, eles não falam do filme do Pelé. O Chaves, na verdade, tá falando que seria melhor ver o filme do El Chanfle. Pero hubiéramos ido a ver El Chanfle. Que foi um filme protagonizado pelo próprio Roberto Bolanhos, com participação de outros atores também do elenco do Chaves. O Chaves era um jogador de futebol muito bom, né, o personagem do ator, na verdade, do Roberto Bolanhos, e o ator que faz o Seu Madruga, que é o Ramon Valdez, ele era o técnico de futebol onde o Chaves estava jogando. Então, nessa fala dele, que teria sido melhor ver o filme do El Chanfle, ele fazia referência a um filme de futebol, talvez por isso que pegaram essa referência para ter ido ver o filme do Pelé. Agora, qual que é esse filme do Pelé? Não era o Pelé eternamente, porque esse filme só foi lançado muito depois. Na verdade, quando a dublagem cita, né, quando o Chaves fala que seria melhor ter visto o filme do Pelé, provavelmente, né, tudo indica que ele tá falando do filme Os Trombadinhas, que o Pelé fez uma participação, onde ele é um bandido, ele fala até um palavrão, xinga lá a mulher, e pega a arma de letra e joga pro outro bandido. É uma coisa muito surreal. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua pira. E ainda falando sobre o Pelé, sobre o Chaves, né, sobre o Roberto Bolanhos, essa admiração que um tinha pelo outro, o Pelé já ligou para o Roberto Bolanhos uma vez para eles fazerem um filme juntos, né, o Pelé e o Chaves. Só que o Roberto Bolanhos, apesar de admirar muito o Pelé, ele recusou, porque ele falou que o Chaves não era um personagem para fazer filme, era só um personagem, uma criança ali que fazia uns programas bobinhos, ele não queria nada muito mais sério pro personagem, por isso que nunca aconteceu. E me disseram, te hablan por teléfono. Y era de Brasil una persona que algunos conocían, Pelé. Pelé me estaba hablando. A mí me habla Pelé. A mí quisiéramos, saludarme y además hacer una película. E é claro que Chaves não tá livre de erros, né? Acho que se a gente for procurar, a gente vai encontrar vários erros em cena, erros de continuidade, que é óbvio porque tem muito episódio repetido, e aí também não entra muito na questão. Mas nesse mesmo episódio do Vamos ao Cinema, que é o episódio que o Chaves fala que seria melhor ter ido ver o filme do Pelé, tem um momento que a Chiquinha ela tá mudando de fileira ali, e mais pra direita a gente consegue ver a sombra, eu não sei se é a sombra ou o próprio microfone que tá aparecendo ali, que era o microfone usado para captar a voz dos personagens e que acabou sendo vazado na hora da edição
do corte ali daquele momento. E como eu disse também, esse não é o único erro, né? Porque tem um outro erro de continuidade, não tanto da história, mas tem um erro que até hoje eu não entendi por que passou. Porque nesse episódio do Vamos ao Cinema e alguns outros episódios depois, a casa da Dona Florinda, que costumava ser o número 14, do nada se transforma no número 24, sem nenhuma explicação. E mais pra frente, depois de um outro episódio, tá o número 42, tipo, trocaram o 4 pelo 2, também sem nenhuma explicação. E tanto é estranho isso que depois desse do 42, volta a ser 14. Por quê? Tipo, já tinha 7 anos de Chaves. Não é um negócio que estava no começo, eles estavam decidindo o número ainda. Não, era uma coisa que já estava tipo 6, 7 anos no ar e por algum motivo esses números foram trocados e eu não encontrei uma explicação. E depois voltou ao normal. Agora, lembra que eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo que o Chaves já foi considerado nazista? O Roberto Bolanhos, na verdade, foi considerado nazista? Mano, essa foi uma treta real que aconteceu. Por quê? Tem um episódio, vocês lembram aquele episódio que o Seu Madruga tá ensinando pra turma ali, pros jovens, pras crianças, a eles jogarem futebol americano, eles vão pra um terreno baldio, tem uma cerca de madeira lá atrás que tem o símbolo nazista ali, que eu esqueci o nome agora, a suástica, né, tive que ler no roteiro, a suástica desenhada ali atrás e ninguém sabe o porquê até hoje. E por conta disso começaram a falar que era uma mensagem subliminar, que ele apoiava o Hitler, né, que ele era nazista e tudo isso, e mano, não cola isso, sabe por quê? Porque já teve episódio do Chapolin, por exemplo, que ele se encontrava com a imagem do Hitler e ele fazia careta, ele batia, derrubava a imagem do Hitler. Ele era claramente contra o nazismo. E por que isso passou no episódio do Chaves? Ninguém sabe até hoje. Mas existem algumas teorias, como por exemplo, alguém dos produtores foi lá e colocou e acabou passando despercebido. Outra teoria também é que eles queriam imitar um terreno baldio de verdade, que tem várias pichações, várias coisas no muro, e eles foram fazendo, e talvez alguns terrenos baldios lá do México tivessem esse símbolo, e eles acabaram colocando lá para reproduzir fielmente. Outra teoria também é que esse episódio não foi gravado em um cenário. Esse episódio, na verdade, foi gravado num terreno baldio de verdade. Então eles só foram no terreno baldio e gravaram. E isso estava lá e acabou passando também. Então tem várias explicações que podem ser dadas, mas oficialmente eu não encontrei a resposta. Outra curiosidade aqui, você lembra que em muitos momentos do Chaves, né, não é todo episódio, mas a maioria deles começa como o maior programa humorístico da televisão? O maior programa humorístico da televisão. Essa frase que aparecia na abertura, né, da série, a frase original, na verdade, era dita pelo marido da Maria Antonieta de las Neves, né, a Chiquinha. O marido da Chiquinha que falava essa frase, só que lá no idioma original. Este é o programa número 1 da televisão humorística. Agora, você sabia que tem alguns personagens misteriosos que já apareceram em Chaves e da mesma forma que eles vieram, eles sumiram e nunca mais foram citados? Uma delas, por exemplo, é a Yara, que já apareceu em um episódio de Chaves, falou algumas palavras ali e depois sumiu e nunca mais apareceu. E não apareceu mesmo, tá? Nunca nem fez figuração, ficou lá no fundo da sala sem falar nada. Não, nunca mais apareceu mesmo. Isso além de vários outros alunos que já apareceram na escolinha do professor Girafales também e nunca falaram nada. Mas teve alguns outros que também falaram alguma coisa e que também sumiram da mesma forma, como uma aluna chamada Elizabeth, que era uma sabichona, que sabia todas as respostas e tal, também do mesmo jeito que surgiu e desapareceu. Nesse mesmo episódio tem uma outra personagem chamada Cândida, que também, né, ninguém sabe de onde veio e para onde foi. E uma outra personagem na vila que foi a Dona de Virges, que era uma senhora lá que era conhecida como a Louca das Escadarias, né, pelos personagens, pelas crianças, porque ela morava lá no topo da escadaria e ela era igualzinha à Dona Clotilde. Essa personagem pelo menos tem uma explicação, porque ela foi inclusa no elenco para suprir a ausência da Angelina Fernandes, que é a atriz que faz a Dona Clotilde, porque ela teve que ficar fora de 2 episódios. Então criaram a Dona de Virges para suprir essa ausência e deixaram ela muito parecida para que não tivesse que fazer tanta alteração no roteiro e na história do episódio. Então ela dá em cima do Seu Madruga, ela é zoada como louca em vez de bruxa pelos personagens, né? Tem todos os mesmos trejeitos, até a vestimenta, a sobrancelha junta, o cabelo branco, tudo isso é igual para ficar o mais parecido possível e suprir aquela ausência. E falando em personagens que apareceram na escolinha do professor Girafales, vocês devem lembrar, é claro, do Godines, né? O Godines era interpretado pelo ator Horácio Bolanhos. Sim, ele era irmão do Roberto Bolanhos, que fazia o Chaves, e ele fazia essas participações nos episódios da escolinha. Infelizmente, ele já faleceu de infarto lá em 1999. Vocês também devem lembrar da personagem Pops, né? Que era aquela personagem que falava um afanho. Então, a Pops tem uma polêmica aí por cima que a gente não sabia, porque pra gente não mudou nada. Eu vou explicar. A Pops foi uma personagem criada para entrar num episódio onde a Chiquinha não estava presente, por causa de uma ausência lá da atriz da Maria Antonieta de las Neves. Então precisavam de uma outra personagem ali na mesma idade e criaram a Pops. E ela veio como uma personagem fanha,
né? Ela falava de uma forma um pouquinho diferente. Conta tudo pra sua mãe, Keiko. Ela falava muito isso. Só que depois que esse primeiro episódio que ela apareceu foi exibido, um pai de família, um pai de umas crianças que assistiam Chaves, ele enviou uma carta pro Roberto Bolanhos falando o quanto ele estava chateado com essa decisão. Por quê? Porque ele era muito fã de Chaves e o filho dele também era muito fã de Chaves. Só que o filho dele era fanho, ele tinha esse problema na fala e começou a ser muito zoado na escola por causa disso. Né? Todo mundo chamando ele de Pops, fazendo essas comparações, e ele tinha ficado muito chateado. Decía, eu veía sus programas, pero ya no, porque tengo un hijo que habla así y ahora se burlan de él en la escuela. Eu senti horrible. E o Roberto Bolanhos, ele ficou muito mal com isso, porque ele falou, mano, não era a minha intenção, sabe? Foi uma coisa muito inocente ali, a intenção dele é levar alegria para as pessoas. Ele não queria que fosse motivo de chacota, de piada para alguém. E aí, por conta disso, ele tirou a Pops por um tempo, ela ficou sem aparecer uns bons episódios, e quando voltou, ela não tinha mais esse problema na fala. Só que aí é que entra o negócio que eu falei para vocês que a gente nunca percebeu, porque na dublagem brasileira, continuaram dublando ela de uma forma fanha. E aí eu não sei se isso chegou a ser, né, motivo de zoeira no Brasil, provavelmente sim, porque criança é maldosa. Criança na escola é muito maldosa para fazer bullying. Então acredito que as crianças que tinham esse problema na fala continuaram sendo zoadas por muitos anos, sendo comparados a Pops. E falando em outros personagens também que apareceram poucas vezes, a gente tem aí alguns familiares do Seu Madruga. Você lembra de todos eles? Teve, é claro, a Dona Neves, né, que era a bisavó da Chiquinha, era a avó do Seu Madruga, mas teve também o primo do Seu Madruga. Vocês lembram dele? Só apareceu um episódio que era o Seu Madroga, não o Seu Madruga. Isso porque teve um episódio ali que eles precisavam fazer a história, mas o ator que fazia, né, o Ramon Valdez, ele não poderia comparecer à gravação por algumas coisas pessoais, alguns compromissos dele, e aí criaram o Seu Madroga, que tinha a mesma personalidade, se vestia igual, batia no Chaves igual, né, acontecia tudo a mesma coisa que era pra acontecer com o Seu Madruga, aconteceu com o primo dele nesse episódio. Tanto que depois eles regravaram esse episódio, dessa vez com o Seu Madruga, e as cenas são idênticas ao primeiro episódio com o primo dele. E teve uma outra personagem também que apareceu em 3 episódios, que foi a Malícia, que era a afilhada do Seu Madruga. Ela apareceu primeiro na escolinha, né, do professor Girafales, ninguém sabia quem ela era, mas ela apareceu lá. Depois ela apareceu na vila, acho que 1 ou 2 episódios depois ela apareceu na vila normal, conversando e brincando com todo mundo. E se eu não me engano, só no 3º episódio é que é revelado que ela é afilhada do Seu Madruga. E aí depois disso, depois que eles revelam isso, ela nunca mais aparece. E ela, assim como a Pops, também foi criada para suprir a ausência da Chiquinha em alguns episódios. E agora eu te pergunto, você se lembra do Seu Jaiminho, que chegava ali o carteiro, né, de bicicleta, um carteiro de bicicleta que não sabia andar de bicicleta? Ele morava onde? Vocês vão lembrar, né? Em Tangamandapio. Ele era original, na verdade, de Tangamandapio, que é uma cidade que realmente existe no México e que homenageou o Jaiminho, o Seu Jaiminho, criando uma estátua dele em 2012, né, para fazer homenagem a esse personagem que sempre queria evitar a fadiga. E falando em evitar a fadiga, a próxima curiosidade aqui, vocês sabiam que o Seu Jaiminho, o personagem, morreu na história do Chaves? Isso não é mostrado nos episódios ali, pelo menos não que eu me lembre de ter assistido um episódio tão sombrio e triste assim. Mas é contada a história no diário do Chaves. Lembra que eu comentei mais pro começo do vídeo que existe um diário com várias histórias, um tom um pouco mais sombrio? Então, muito mais pra frente, depois que o Seu Jaiminho já estava aparecendo na vila há muito tempo e tal, ele começou a morar na vila e aí ele começou a ficar muito doente depois de um tempo, né? Já não tava um pouco debilitado e tal, e um belo dia ele não apareceu. E aí foram lá ver se ele estava bem no apartamento dele e ele foi encontrado morto lá no apartamento. Olha que pesado, né, esse diário do Chaves. Só que na verdade o Chaves não fala com essas palavras. Ele fala que o Seu Jaiminho evitou a fadiga para sempre. Triste isso, né? Agora vamos começar a falar um pouquinho do elenco principal aqui, começando pelo Edgar Vivar, que fazia o Sr. Barriga e o Nhonho também. O Edgar Vivar, antes de ele entrar em Chaves, antes de ele trabalhar como ator, na verdade, ele era médico, sabia disso? E sobre o Sr. Barriga, vocês sabem o endereço do Sr. Barriga, que é citado em um dos episódios? Mano, o Chaves não era pra fazer bullying, mas também eles não pegavam leve, né? O endereço do Sr. Barriga era a Rua Baleia, que era a esquina com a Rua Cachalote e que ficava na Vila dos Elefantes. Então, assim, não queria pegar pesado, mas também não, né, não tinha tanto limite assim, não. É que na década de 80, 70, 90 também não tinha esse negócio de gordofobia, né, as pessoas não tinham essa consciência que tem hoje. Então são piadas que hoje em dia não dá pra passar, mas que naquela época era normal e até engraçado. E ainda falando no Sr. Barriga, vocês lembram, né, que ele tinha um carro. Vocês lembram qual era esse carro? Uma Brasília amarela, né, que lembra até os Mamonas Assassinas aqui do Brasil. Tem até um outro episódio que essa Brasília aparece de novo e de repente é cor branca. E eu não faço a menor ideia do porquê trocaram uma cor. É mais provável que ele tenha trocado de carro,
porque só pintar a cor do carro tem que mudar toda a documentação, acho que é mó trampo. Então, na verdade, acho que foi só uma falha mesmo, mas eles mantiveram pelo menos o modelo da Brasília da Volkswagen. Eu acho que é da Volkswagen. Não tenho certeza, posso ter falado bosta. Mas, enfim, né, o negócio aqui é que a Brasília, ela foi montada no território brasileiro. Então é um carro que era, né, específico, era originário aqui do Brasil. E aí parece que foi uma homenagem aqui ao Brasil, né, na escolha do carro do Sr. Barriga. Agora vamos para o Rubem Aguirre, né, que fazia o professor Linguiça, o professor Girafales, que ele é, inclusive, que está estampado aqui na minha camiseta, que vocês estão vendo, na verdade, estampado não, bordado na minha camiseta, que vocês já devem conhecer, mas para quem não conhece, esse bordado foi feito pela Bia, minha esposa, que tem um Instagram chamado @mariapontilhada, que vocês estão vendo aqui embaixo, e que o link está na descrição. Ela faz bordados como esse, tudo à mão, com muito carinho, com muito amor, e faz referência a série, frase, filme, personalizado do jeito que você quiser. Ela já tem um catálogo ali muito grande no Instagram dela, mas se você tiver uma ideia diferente, ela pode fazer. Essa aqui, por exemplo, foi uma ideia minha, mas que você pode ter uma aí na sua casa também, em qualquer cor, qualquer tamanho, e entrega para qualquer lugar do Brasil. Então vai lá conhecer o trabalho dela, o link tá aqui na descrição, como eu disse, é só mandar mensagem pela DM, que ela atende pelo Instagram mesmo, e se você não tiver condições de comprar agora, não tem problema, vai lá pelo menos conhecer o trabalho dela, que você vai se apaixonar, eu tenho certeza, e aí quando você quiser pedir, é claro, fala que você conheceu aqui através do canal. Mas voltando a falar aqui do professor Linguiça, na verdade do Rubem Aguirre, antes de ele trabalhar como ator, ele teve uma profissão muito inusitada, no mínimo, que foi de toureiro. Não é uma profissão muito comum, pelo menos no Brasil. Eu nunca conheci ninguém que foi toureiro na vida, pelo menos, né? Mas enfim, depois ele acabou se tornando ator e entrou pro elenco de Chaves desde o primeiro episódio. Outra curiosidade sobre o Rubem Aguirre é que, né, a altura dele era uma piada não por acaso, porque ele tinha 1,95 m de altura, não é pouca coisa. Agora, vocês sabiam, né, essa aqui vai explodir sua cabeça se você não viu nada na internet sobre isso, que tem enrolado de uns tempos pra cá, mas você sabia que o professor Girafales, na verdade, era casado, e eu não tô falando casado com a Dona Florinda, não. Ele era casado com uma outra mulher, que a Dona Florinda era amante dele. Mano, isso é sério, é real, não é apenas teoria, porque em vários, não são todos, eu dei uma conferida em vários episódios, não são todos, mas tem muitos episódios que ele aparece de aliança, quando ele vai lá visitar a Dona Florinda. E aí a internet, quando percebeu isso, né, quando alguém jogou na internet, todo mundo começou a especular, falar, caramba, será que isso é real? Será que o professor Girafales era casado e a Dona Florinda era amante? Ou será que, de repente, né, uma explicação que as pessoas puderiam encontrar, é que o ator era casado e a mulher dele era tão ciumenta que não deixava ele tirar a aliança. Mas o filho do Roberto Bolanhos, que é o líder lá do Grupo X-Espírito hoje, confirmou a notícia, falando que sim, o professor Girafales era casado com outra mulher. Mano, olha que coisa, né? A gente chipava tanto o casal bonito, o casal perfeitinho, a musiquinha entre os dois e não sei o quê. E olha só, infiel e adúltero, não é mesmo? E ainda falando desse casal, né? Infidelidade à parte, né? Falando do casal aqui, professor Girafales e Dona Florinda, vocês lembram daquela música icônica que toca quando eles se encontram, né? Aquele... Será que eu acertei? Então, essa música, que é o tema aí desse casal, na verdade, ela é inspirada na música tema do filme E o Vento Levou, de 1939, que é um clássico do nosso cinema. Quando eu digo do nosso cinema, eu quero dizer do cinema do mundo inteiro, porque não é brasileiro o filme. E provavelmente você que é fã de Chaves também deve se lembrar muito bem do principal bordão do professor Girafales quando ele estava irritado. Agora, você sabia que esse bordão que o próprio ator que criou, na verdade é inspirado em um professor que ele teve na vida real e que o professor fazia exatamente isso quando estava bravo. Então ele pegou, né, roubou do professor que ele já teve para poder incluir no seu personagem. Agora vamos falar um pouquinho da Florinda Mesa, né, que era a nossa Dona Florinda, esposa do Roberto Bolanhos também por muitos anos. Ela, além de atriz, também era roteirista e ela assinou vários roteiros de várias novelas do México, incluindo a novela Amor e Ódio, que chegou a ser transmitida aqui no Brasil também pelo SBT. Aí agora que entra toda a confusão aqui nessa curiosidade, né, que eu cheguei a citar lá no comecinho do vídeo. A Florinda Mesa, ela começou a namorar com Roberto Bolanhos, né, a Dona Florinda e o Chaves, na vida real, em 1978, depois de alguns anos que o programa já estava rolando.
Só que existem algumas histórias por aí de que ela, a Florinda Meza e o Carlos Villagrán, que fazia o Kiko, tiveram um caso, tiveram um romance, que não está muito bem especificado se foi antes do namoro com Roberto Bolanhos, ou depois, ou durante, né? Porque depois não tem como, porque eles continuaram juntos até a morte do Roberto Bolanhos. Então existem essas histórias que me parecem bem reais, tanto que pouco tempo depois ali que eles estavam juntos, o Kiko parou de aparecer no programa. E aí muita gente diz que foi uma treta entre o Carlos Villagrán e o Roberto Bolanhos, justamente por causa da Florinda Meza, por causa desse caso que eles tiveram, que é óbvio que teria treta ali na traição e tudo mais. Então, por causa disso, dizem que o Kiko saiu do programa. Mas o Carlos Villagrán, né, o próprio ator que tá vivo até hoje, ele desmente isso. Ele fala que não teve nada a ver, que na verdade ele saiu porque ele queria tentar uma carreira solo. Então ele queria criar um próprio programa pro Kiko e tudo mais, também já vou falar disso mais pra frente. Agora, uma coisa é verdade. Desde que o Kiko saiu do programa, o Carlos Villagrán e o Roberto Bolanhos nunca mais se falaram, mesmo perto da morte do Roberto Bolanhos. Nunca mais. Isso é confirmado pelo próprio Carlos Villagrán. E como eu disse, a Florinda Meza e o Roberto Bolanhos, eles começaram a namorar em 78 e eles se casaram no dia 19 de novembro de 2004, depois de mais de 25 anos que eles estavam juntos. Outra coisa que vocês devem se lembrar muito bem, né, eram os tapas que a Dona Florinda dava no Seu Madruga, né, que acontecia em praticamente todo episódio. Mas o que vocês talvez não saibam, que pra mim eu confesso que foi uma surpresa, é que a Florinda Meza disse que nunca acertou um tapinha sequer de verdade no ator Ramon Valdez. Ela disse que era tudo muito bem coreografado e que ele era muito rápido. Então sempre que ela vinha com a mão, ele já virava na mesma hora e eles colocavam só o som do barulho do tapa. A Ramón Valdés jamás lo golpeé de verdad, porque como los buenos golpes son aquellos que no se da realmente la gente. Ustedes vean las series americanas ou las películas. Mas ela não podia dizer o mesmo de outros atores, né, outros personagens que ela já acabou estapeando sem querer, como por exemplo o Sr. Barriga, né, porque o Edgar Vivar já não tinha essa mesma agilidade, então uma vez ou outra, né, nesses outros atores, ela acabava assim sem querer acertando eles de verdade. Ay, pero con los que no eran tan rítmicos como a veces en una ocasión a Rubén o a Edgar Vivar, al gordito, como 3 veces le golpeé, porque no se movía a tiempo. Agora vamos por um pouquinho para a bruxa do 71, ou melhor, a Dona Clotilde, que era interpretada pela Angelina Fernandes. Ela tem uma história muito legal, mano, porque antes de começar a ser atriz, ela já foi guerrilheira, chegou a lutar até contra a ditadura do Franco, e aí depois que ela se mudou pro México, parece que ela já foi Miss e foi considerada uma das mulheres mais bonitas do país. Olha que doido, né? Ela é tão zoada pela aparência dela em Chaves, mas já foi uma das mulheres mais bonitas do México. Isso considerando os padrões. É claro, não vou ficar militando aqui nesse vídeo, que eu acho que não é o lugar, né? Agora, existem alguns lugares na internet que diz que isso não é verdade. Eu não consegui encontrar nada oficial, se ela realmente foi Miss, se tudo isso é verdade, mas me parece que sim, né? Tem muitas pessoas que reproduzem essa verdade, mas eu não consegui ver a atriz falando sobre isso, por exemplo. Agora, você sabe por que a personagem da Angelina Fernandes, né, a Dona Clotilde, era chamada de bruxa do 71? Por que o apartamento dela, a casa dela, na verdade, era o número 71? Porque o programa do Chaves começou em 1971, que até onde eu vi, né, até onde eu pesquisei, foi quando a Angelina Fernandes e o Roberto Bolanhos também se conheceram. Então por isso que esse número em específico foi o escolhido. Por isso que até não tem ordem ali os apartamentos, né? A da Dona Florinda é 14 e do lado é o 71. E aí o do Seu Madruga, se não me engano, é o 72. Tipo, não faz muito sentido. Nesse caso, sim, se eles quisessem mudar o apartamento da Dona Florinda depois pro 70, por exemplo, para ficar na ordem, faria um pouco mais de sentido, mas enfim. Como se não bastasse tudo isso, a Angelina Fernandes, ela morreu aos 71 anos de idade. Olha que doido. Ainda sobre essa atriz, vocês sabiam que ela não sabia nadar? E não é nenhuma coisa que eu falo de forma pejorativa ou zoando, porque eu também não sei. Eu não sei nem boiar. Eu sei, é só encher o pulmão. Beleza, mas depois que eu precisar esvaziar, se eu estiver no oceano, eu morro. Porque eu não faço ideia de como ficar sobre... Eu não sei como as pessoas ficam no mar ali, tá ligado? Tipo, só batendo a perninha ali, conversando. Mano, não sei. Pra mim isso é um mistério. Enfim, não é essa aqui a temática do vídeo. O fato é que ela não sabia nadar, e naquele episódio de Acapulco, que também é do Guarujá, tem um momento que a Dona Clotilde, ela precisa pular na piscina, pra salvar o Seu Madruga, talvez não lembre. Mas na hora que ela vai pular na piscina, a cena corta, e é, na verdade, uma dublê que mergulha na piscina no lugar dela, que essa dublê era ninguém menos do que a própria Florinda Meza. Afastem-se! Eu salvo!
E dá pra perceber que eles escondem bem o rosto, né, porque fica bem de costa mesmo, e quando ela vai mergulhar, o sapato escapa do pé dela, porque o sapato da Angelines Fernandes era um pouco maior, né, o número do pé dela era maior do que da Florinda Meza. Então dá pra perceber que realmente não era ela naquele momento. E agora uma outra curiosidade também, que é um pouco mais triste, mas também vale ser citada aqui nesse vídeo, é que quando o Seu Madruga, quando o Ramon Valdez, na verdade, faleceu, né, que era o ator que fazia o Seu Madruga, ela foi no enterro dele e ela chorou por muitas e muitas horas em cima do caixão dele ali, e já tinha esvaziado, todo mundo querendo ir embora, e ela não saía, ela se recusava de sair do lado do corpo dele. Eles eram muito, muito, muito amigos na vida real. E falando da morte, né, do Ramon Valdez, que aconteceu em 1988, né, que ainda estava rolando Chaves, só que já dentro do programa do Chespirito de volta. Quando isso aconteceu, que ele já não poderia mais participar, a ausência dele foi suprida por dois personagens, pela Dona Neves, que começou a cuidar da Chiquinha, e também por algumas aparições do Seu Jaiminho. Não que o Seu Jaiminho não tivesse aparecendo antes, ele já tinha aparecido em alguns episódios, né, antes de tudo isso acontecer, mas ele começou a aparecer com mais frequência depois disso. Por isso que a gente não vê a Dona Neves junto com o Seu Madruga nos episódios, por exemplo, porque ele já tinha falecido. Aliás, vale ressaltar aqui que a Angelines Fernandes não era a única que era muito amiga do Seu Madruga, né, do Ramon Valdez, na vida real. Todos os outros do elenco gostavam muito dele, ele era uma pessoa muito querida e todo mundo ficou muito triste quando ele partiu. Só que mesmo nos últimos momentos de vida, o Ramon Valdez, ele nunca perdeu seu senso de humor, sabe, as brincadeiras que ele fazia com todo mundo. Mesmo na pior situação da vida dele, ele estava em alto astral e ele sempre fazia brincadeira com as pessoas. Como, por exemplo, um pouquinho antes dele morrer, o Edgar Vivar visitou ele lá, né, pra ver como é que ele tava e tal. E a última coisa que o Seu Madruga, né, que o Ramon Valdez falou pra ele, é que ele não iria pagar o aluguel. Ele ia morrer sem pagar o aluguel. Não vou pagar o aluguel. Foram muitos claros. E falando no Seu Madruga, né, vamos uma coisa um pouco mais alegre aqui, porque o Seu Madruga, ele sempre foi zoado como o vagabundo, né, que não gosta de trabalhar, tanto que ele tem até uma frase que não existe trabalho duro, o duro é ter que trabalhar. Essa frase é maravilhosa. Mas apesar disso, apesar de não gostar, ele trabalhava pra caramba. Eu não sei porque ele pegou essa fama. Ele já trabalhou como vendedor de churros, já trabalhou vendendo coisas velhas e usadas, né, chapéu, sapato e roupa usada, já trabalhou como barbeiro, como mecânico, como sapateiro, como pintor, como leiteiro, já chegou a ser fotógrafo. Mano, várias profissões ele já exerceu, na verdade, dentro dos episódios ali de Chaves. E uma outra curiosidade muito legal do personagem é que não existia um figurino do Seu Madruga, né? Ele tinha uma camisa preta, uma calça jeans, de vez em quando ele tinha uma camisa mais clara, mas normalmente era uma preta, e o chapéuzinho. E todas essas roupas eram do próprio ator, do Ramon Valdez. Ele não ia pro lugar e se vestia de alguma coisa como Chaves, a Chiquinho e o Kiko. Ele vinha com as roupas de casa e fazia as gravações. E ainda falando do nosso glorioso Seu Madruga, o apartamento dele, pelo que a gente consegue medir, especular, tinha mais ou menos, casa, tinha mais ou menos 35 metros quadrados. E houveram alguns cálculos que fizeram pela época, pelo lugar que deveria ser a Vila do Chaves, né, pela cidade, estado que ficava e todas essas coisas, e estima-se que, talvez tenha sido um site americano que fez, norte-americano que fez, mas estima-se que o aluguel dele era mais ou menos na época $115 por mês. E se ele devia para o Sr. Barriga 14 meses de aluguel, significa que ele tinha uma dívida mais ou menos de $1.600. O que na cotação que eu fiz quando eu estava fazendo o roteiro, que foi ontem, dia 28 de março, ele devia mais ou menos R$7.673 pro Sr. Barriga. Não era pouco dinheiro, né? E por que era sempre 14, né? Tem as pessoas falam, o tempo não passa em Chaves. Por que era sempre 14? Não, na verdade o tempo passa. Não sei de que forma ali, porque o Chaves não envelhece, mas passa. Só que existe uma resposta para isso de que o Seu Madruga ele sempre pagava um aluguel. Só que ele já estava devendo 14. Então quando ele devia 15, ele pagava o 15º anterior. E ele voltava a dever 14. Então ele não conseguia sair dessa bola de neve que ele mesmo criou. E como eu disse para vocês, né, depois da saída do Sr. Madruga, quem chegou no lugar dele foi a Dona Neves, que era a bisavó da Chiquinha. Ela entrou no programa em 1979 e que era interpretada pela própria Maria Antonieta de las Nieves, que também fazia a Chiquinha, que rendia várias cenas de chroma key muito bacanas de se ver hoje em dia. Agora tem uma coisa muito interessante, que tem um episódio que a Chiquinha aparece grávida. Em 1970, mano, uma criança grávida, que é surreal. Mas calma que existe uma explicação. Esse foi um episódio exibido em 1974, que na verdade a Chiquinha não estava grávida. Quem estava grávida era a atriz Maria Antonieta de las Nieves. E ela ficava disfarçando ali por muito tempo a sua gravidez com uma roupa que foi confeccionada pela própria mãe da atriz para ser um pouquinho mais larga ali, para tentar disfarçar a barriga, só que chegou um momento que não dava mais.
Então tem um episódio, né, que foi o último episódio que ela gravou na sua gravidez ali, durante a gravidez, que ela aparece e mostra o barrigão, que eles fazem uma piada com isso, como se ela tivesse comido um bolo inteiro, que se eu não me engano a Dona Clotilde tinha feito pro Seu Madruga. E aí ela come esse bolo inteiro e acaba ficando com um barrigão como se fosse do bolo, e que dá pra ver ali a barriga dela e tal. Então foi isso que aconteceu, a Chiquinha nunca ficou grávida, quem ficou foi a atriz, que é algo normal, e que eu já citei aqui no canal também, mas que é algo normal que acontece com várias outras atrizes. Inclusive, se você tem curiosidade pra saber outros casos de atrizes que ficaram grávidas, o que aconteceu com seus personagens, eu já fiz outros vídeos que eu vou deixar o link aqui no card, mas termine esse aqui primeiro. Mas antes de eu passar para a próxima curiosidade, eu queria só dar alguns adendos, acrescentar um pouquinho aqui essa informação, porque como eu disse, né, quem fez o vestido que ela estava usando, que era um pouco mais largo, foi a mãe da atriz, que infelizmente faleceu antes de conhecer o seu neto. Ela tinha esse sonho, né, de ser avó, mas ela lutava contra um câncer, e durante a gravidez da Maria Antonieta, ela infelizmente faleceu. E também a Maria Antonieta diz em um livro da biografia dela, que naquele episódio do bolo, né, que mostra a barriga dela, quando gritou a ação, que começou as gravações, o bebê não parava de mexer na barriga dela, porque ele sabia, né, ele estava atuando dentro da barriga dela. Falou que não parava de se mexer nem um minuto, e ela já estava de 8 meses mais ou menos nessa época. E aí depois que o filho dela nasceu, ela não voltou mais pro Chaves, né, porque ela recebeu uma proposta de fazer um outro programa em um outro canal, que ela ia receber 10 vezes mais do que ela estava recebendo no Chaves. E aí, mano, ficou impossível de recusar. Por mais que você ama um negócio, mas agora que você tem um filho, o dinheiro acaba assim falando mais alto. Ela foi, o Chespirito ficou muito triste, mas deixou as portas abertas para ela voltar quando ela quisesse. Então ela ficou um ano inteiro fora de Chaves e depois voltou em 1975, mais ou menos, que foi justamente naquele episódio, vocês devem lembrar, que o Seu Madruga recebe uma carta que a Chiquinha tá voltando de Presidente Prudente, que ela foi passar um tempo lá com as tias dela, que obviamente também foi uma adaptação para o Brasil, porque Presidente Prudente é uma cidade do interior aqui de São Paulo, que aparentemente os dubladores são de São Paulo também, porque tudo eles traduzem pra cá. E ainda falando um pouquinho sobre a Chiquinha, vocês já repararam, é um recurso que é muito utilizado em gravações de séries e filmes e tal, mas vocês já repararam que o óculos dela não tinha lente? Mano, isso explodiu minha cabeça. Porque beleza, é algo normal. Em The Big Bang Theory, por exemplo, o óculos do Leonard também não tem. Mas eu nunca tinha reparado nisso, mano. O óculos dela não tem lente, olha que da hora. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as tretas que rolaram entre a atriz que faz a Chiquinha, Maria Antonieta de las Neves, e o Roberto Bolanhos. A Chiquinha era uma personagem que foi criada pra dentro do Chaves, certo? Que foi sendo criada e desenvolvida pela própria atriz, mas que tinha sido criado pelo Roberto Bolanhos, a personagem, a história da personagem. E até aí tudo bem, eles dividiam os direitos e tudo mais, mas era uma personagem que o próprio grupo do Chespirito tinha os direitos. Mas em 1995, o contrato acabou e o Chespirito simplesmente esqueceu de renovar. E aí a Chiquinha foi ligeira, falou, putz, vou pegar essa personagem pra mim, entrou na justiça e conseguiu pegar os direitos da personagem pra ela. Isso chateou muito o Chespirito, né, porque parece que ela agiu pelas costas dele, eles brigaram feio e pararam de se falar. Por isso que aconteceu aquilo que eu falei, que no desenho do Chaves, no Chaves animado, não tem a personagem da Chiquinha, porque o grupo Chespirito, que é responsável pelo desenho, não tem mais os direitos da personagem, porque o Roberto Bolanhos esqueceu de renovar. Que é uma coisa que eu facilmente faria, mano, porque eu sou esquecido de muita coisa também. E por causa disso, a Maria Antonieta pegou a personagem pra ela e criou seu próprio programa onde ela era a protagonista, chamado Aqui Está La Chilindrina, que é o nome original da personagem no México. Era um programa que a Chiquinha tava num convento, né, que só tinham mulheres, acredito eu, porque eu acho que um convento tem mulheres, e esse programa até que não durou muito, só teve 20 episódios que foram exibidos. E esse caso não foi o único, porque o Carlos Villagrán também saiu do programa e levou o personagem do Kiko junto com ele. Ele criou um programa na Venezuela chamado Frederico, né? Ele colocou só um R a mais, porque diferente da Maria Antonieta, o Carlos Villagrán não tinha os direitos do personagem. Então ele criou um personagem parecido, com uma letra a mais, só pra falar, ó, é um novo personagem. Não era o mesmo personagem, ele só mudou a cor da roupa e uma letra no nome do personagem. Porque eu não sei se vocês lembram, né? O nome do Kiko, na verdade, é Frederico, né? A Dona Florinda chamava ele muito assim, mas ele colocou o Frederico ali pra, né, meter o louco. Só que mesmo assim, só com uma letrinha, dava pro Roberto Bolanhos processar ele, porque o personagem era do Chaves, do grupo Chespirito, né? Por mais que mudou um negocinho aqui, outro ali, mas poderia ser considerado plágio, por exemplo. Mas mesmo assim, mesmo com a chateação e com a mágoa, e por eles nunca mais terem se falado depois disso, o Roberto Bolanhos nunca processou o Carlos Villagrán por isso, mesmo podendo fazer. Então foi isso que aconteceu. Aí quando o Kiko saiu, né, quando o Carlos Villagrán saiu do elenco e criou o seu próprio programa, que na verdade foi na Venezuela, ele foi lá protagonizar o seu próprio show. E aí os últimos episódios que o Kiko aparece no Chaves é aqueles de Acapulco. Depois de Acapulco, você não vê mais o Kiko por lá. Só que não foram os últimos episódios que ele gravou. Na verdade, foi uma falta de ordem ali da Televisa que colocou os programas tudo embaralhados. Porque, na verdade, o último episódio que ele gravou já tinha sido uns episódios que já tinham sido exibidos. Mas não teve uma despedida formal do personagem. O que acontece, na verdade, dentro de Chaves
é que depois que eles voltam de Acapulco, né, no episódio seguinte, que é aquele do cinema, né, do Preferia Ter Visto o Filme do Pelé, o Kiko não tá nesse episódio, e a Dona Florinda fala que ele foi morar em uma outra cidade com a madrinha dele, que tinha muito dinheiro e tal. Aliás, a família do Kiko, na verdade, tem muito dinheiro, né? Mas ele foi morar com a madrinha dele e depois disso ele nunca mais apareceu. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? É mesmo, eu já não me lembrava. É verdade. E a gente sabe também que o Kiko, ele veste aquela roupinha de marinheiro dele, né? E essa é uma homenagem ao pai dele, né? Que a gente conhece como Brigadeiro, mas que na verdade se chamava Mátalas Calando. E o nome completo da Dona Florinda era Florinda Corcuera y Villalpando. Então, se a gente for especular aí, segundo as culturas ali do México, talvez o nome do Kiko completo seja Frederico Mátalas Corcuera ou Frederico Bardón de la Regueira. Esse segundo nome eu não sei de onde tiraram, mas eu encontrei alguns sites falando isso. Agora, uma outra curiosidade que vocês também já devem ter ouvido falar, mas vale citar aqui nesse vídeo caso alguém não saiba, é que o Kiko, ele não tinha as bochechas daquele jeito originalmente, né? O ator, na verdade, o Carlos Villagrán, e ele não usa nenhum tipo de enchimento. O que ele faz, na verdade, é encher as bochechas de ar e atuar daquele jeito. Mano, imagina, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo colocar ar na minha boca para encher as bochechas e falar ao mesmo tempo. Mas ele consegue. Outra coisa também é que o México, assim como o Brasil, é um país muito fanático por futebol. E assim como o Roberto Bolanhos, o Carlos Villagrán também era muito fã do futebol brasileiro, principalmente do Pelé. Tanto que um dos filhos dele se chama Edson, em homenagem ao Edson Arantes do Nascimento. E ainda falando no Kiko, vocês devem lembrar, né, que vários episódios ele falava que sonhava em ganhar um dia a sua bola quadrada, a pelota quadrada. E aí, em 2008, aconteceu um negócio muito legal do programa Pânico na TV, que na época ainda era da Rede TV, que hoje em dia não é um programa que eu não sei nem se passa ainda. Eles fizeram um programa convidando o Carlos Villagrán para fazer uma participação ali, eles fizeram uma entrevista, depois o Carlos Villagrán interpretou o Kiko por alguns momentos, e eles escolheram esse momento para presentear o ator com a bola quadrada. O sonho do Kiko finalmente foi realizado. E falando ainda sobre a morte do Ramon Valdez, o Carlos Villagrán chegou a visitar o Ramon lá no hospital quando ele estava internado um pouco antes da sua morte, e ele chegou lá muito triste, porque o Ramon Valdez, todo mundo que fala dele, ele era muito querido, ele era uma pessoa extremamente incrível fora das gravações, né? Então as pessoas gostavam muito dele, tinham um carinho muito grande por ele. E quando o Carlos Villagrán lá chegou no hospital, ele estava muito, muito, muito triste. E aí o Ramon Valdez falou pra ele, mano, não fica triste, fica tranquilo que a gente vai se encontrar lá. E aí o Carlos Villagrán falou, lá no céu? Ele falou, não, no inferno. Eu fui ao hospital com ele, chorei, abracei. Sim, ele também chorou e me viu chorando e me disse, não chores, bochechudo. Alá te espero. ¿Alá te espero? Sim. E le dije, ¿Alá com Deus? Te espero. Não, Alá abaixo. E agora, para fechar aqui as últimas curiosidades, ainda tem bastante, calma, mas tem muita coisa a ser falada, então não esquece, chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve se você ainda não fez isso, pelo amor de Deus, né? E me fala se você tá gostando desse vídeo e quer mais vídeos de Chaves, porque as curiosidades são bem legais. Agora a gente vai falar um pouquinho do Roberto Bolanhos, que nasceu no dia 21 de fevereiro de 1929 na cidade do México. A mãe dele era secretária e o pai dele era artista plástico. E apesar do Roberto Bolanhos sempre ser apaixonado por cinema e teatro, essas coisas, ele trabalhava com outras funções, né, durante o início da sua fase adulta ali, tanto que ele já chegou até a ser boxeador. Tá bom. Desta vez eu te acertei direitinho, né? Mas espere até que nós dois estejamos em guarda. Tá bom, mas não se ri. O Roberto Bolanhos morreu aos 85 anos de idade em 2014. E, mano, eu lembro muito bem disso. Talvez você que é fã de Chaves, talvez você lembre também o momento em que você descobriu a morte do Chaves. Foi um negócio que todo ano tinha uma notícia. O Chaves morreu, o Roberto Bolanhos morreu. Então sempre era uma pegadinha. E aí quando foi verdade, eu falei, mano, não é possível. Eu comecei a pesquisar em todo lugar. E eu lembro que eu tava no trem, voltando pra casa do trabalho. E aí vi a notícia, não lembro, já tinha internet no celular pra eu poder ter visto, né? E aí comecei a pesquisar todas as coisas e, mano, era verdade. Eu fiquei muito, muito triste nessa época. Mas depois de passar por muitas profissões, o Roberto Bolanhos finalmente conseguiu se envolver com a dramaturgia. Ele começou a escrever muita coisa, depois ele começou a dirigir também algumas coisas, até que uma determinada produção lá que ele estava dirigindo, faltou um ator no momento da gravação, ou no ensaio, não lembro. E aí chamaram ele e falou, mano, você conhece todas as falas, você já conhece toda a história, vai lá, só tapa esse buraco aí pra gente. E ele acabou indo, foi muito bem, gostou muito de ter feito isso e foi muito elogiado pelas outras pessoas também. Falou, mano, você tem que fazer isso, você tem que começar a atuar também. E aí ele começou a se arriscar em um papel aqui, outro papel ali, até que ele foi criando seus próprios personagens,
personagens, o Chespirito, Chaves, Chapolin, e se tornou esse dramaturgo completo que ele foi durante toda a sua vida. E ainda sobre a vida pessoal do Roberto Bolanhos, antes de ele namorar e casar com a Florinda Mesa, ele teve um outro casamento que foi com a Graciela Fernandes, e juntos eles tiveram 6 filhos, 5 homens e 1 mulher. Depois do 6º filho, ele resolveu fazer uma vasectomia, por isso que ele nunca teve um filho junto com a Florinda Mesa. Outra curiosidade rapidinha aqui sobre o ator ainda é que ele foi fumante de cigarro por 40 anos durante a sua vida. Não tá específico se ele fumou até a morte ou se teve um período de 40 anos ali, mas enfim, ele fumou bastante tempo. Agora, você sabe, mano, essa pra mim é surreal, você sabia que o Roberto Bolanhos já teve que vir a público pra falar pras pessoas que ele não era envolvido com narcotráfico? Mano, é surreal você ter que afirmar uma coisa dessa. E isso aconteceu porque o filho de um ex-líder do cartel de Cali, né, lá na Colômbia, que era envolvido com drogas, falou que ele participava das festas que eram organizadas por essa organização, por esse cartel. E aí ele teve que vir a pôr e falar, mano, não, gente, isso é tudo mentira. Já pensou do nada alguém falar que você é envolvido com tráfico? Você que é uma pessoa pública e que faz programa pra família, pra infância, sabe, pra pessoal ali? Então, pra mim, isso é um negócio absurdo, ele ter que negar isso, mas não podia sujar a imagem dele, porque se ele não nega, as pessoas iam começar a assumir que era verdade. Então ele teve que ir lá falar, mas aparentemente não tem nenhuma prova sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o personagem do Chaves, que a primeira curiosidade aqui é que o nome dele nunca foi revelado dentro do seriado. Toda vez que ele tentava falar o nome dele, né, que alguém perguntava, ele era interrompido por alguém ou por algum barulho, alguma coisa que acontecia. Puxa, Chaves, como é seu nome? Meu nome certo é... aí, ó. Apesar disso, começou a rolar um tempo atrás na internet um boato de que sim, o nome dele foi revelado no livro Diário do Chaves, que é escrito pelo próprio Roberto Bolanhos. Já vou falar desse livro daqui a pouquinho, peraí. Mas diziam, começaram a falar na internet por algum motivo, que dentro desse livro falava o nome verdadeiro do Chaves, que seria Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, que é um nome inspirado em um ator italiano, né, que eu acho que é exatamente o mesmo nome do ator, na verdade. Só que, mano, assim, isso não faz nenhum sentido, porque não tem isso no livro. Alguém do nada falou, gente, eu li o livro e tem um nome. Não tem. Todo mundo que já leu o livro já negou que não existe essa informação. Ele tirou a pessoa que inventou essa história tirou da fonte das vozes da cabeça dele. Então, sim, gente, o nome do Chaves continua sendo um mistério. É apenas Chaves mesmo, ou Chavo, ou se a gente for traduzir, um moleque. E a próxima curiosidade, sim, gente, é justamente sobre isso, a existência do Diário do Chaves. O que é um diário? É um livro, é uma história escrita pela própria pessoa, certo? E quem criou o personagem do Chaves e atuava na pele dele? O próprio Roberto Bolanhos, que foi quem escreveu esse livro. E esse diário, ele é todo escrito na visão do Chaves. Na verdade, ele começa a história dizendo que o Roberto Bolanhos, em um belo dia, ele foi engraxar o sapato dele, um menino pobre, novinho, que morava na rua, se ofereceu para engraxar o sapato dele. E aí o menino foi lá, engraxou, ele deu um dinheiro e na hora que o menino foi embora, acabou esquecendo um diário para trás. E o livro é todo baseado a partir desse diário que o Roberto Bolanhos encontrou. Só que tudo isso é uma história fictícia, inventada pelo Roberto Bolanhos, onde ele dizia que não conhecia nada, só conhecia o menino por Chavo mesmo, né, que era um moleque da rua, e que também ele gostava muito de sanduíche de presunto, por isso que isso foi incluso no personagem. Então ele disse que toda a história do Chaves, tanto o diário quanto o seriado, né, os episódios, são baseados dentro desse diário. E aí no diário a gente vê todas as escritas do Chaves, né, ele falando como é que foi a história dele, algumas histórias que se passaram nos episódios, outras histórias antes de tudo isso, outras histórias depois, como a morte do Jaiminho, por exemplo. Então tem várias coisas que não foram mostradas no seriado e algumas que até foram mostradas, mas dessa vez contado a partir do ponto de vista do Chaves. E a próxima curiosidade agora é sobre a origem do Chaves, que é contado justamente nesse diário. E aí que entra o negócio, porque como eu falei pra vocês, né, o Chaves começou a ser mostrado como Chaves do 8, que morava na casa 8. Mas que casa é essa? Como é que ele chegou na vila? Tudo isso é contado no diário. E se preparem porque a história não é nada engraçada, é bem trágica na verdade. O Chaves, ele tinha uma mãe que não ligava pra ele. Não ligava mesmo, tipo, ela era muito relaxada. Ela levava ele pra escola e quando ia buscar, ela não sabia quem era o filho dela. Ela apontava e falava, eu acho que é aquele ali, me dá aquele ali mesmo que tá bom. Ela realmente não ligava pro filho. Até o dia que ela simplesmente não foi mais buscar ele. Então a escola acabou mandando ele pra um orfanato e no orfanato ele viveu lá por um tempo, fez até um melhor amigo, o Vicente, que ele já comentou sobre esse melhor amigo dentro do seriado do Chaves também, que ele chamou só de Sente, na verdade, o apelido dele. O apelido dele é Sente. Com esse apelido deve se chamar Vicente. Isso.
Só que as condições desse orfanato eram muito, muito precárias e o amigo dele, o Vicente, acabou morrendo. E ele começou a ficar com muito medo de acontecer com ele também, de outras coisas que aconteceram no orfanato e tal, e foi expulso de lá, começando a morar na rua a partir daí. Então ele começou a caminhar e encontrou um grupo de outras crianças que também moravam na rua e começou a andar com eles. Só que essas crianças não eram nada legais, porque essas crianças cometiam pequenos crimes, usavam drogas, todas essas coisas, até que em um determinado momento, uma dessas crianças morreu atropelada no meio da rua. E aí o Chaves ficou com muito medo, ele já não gostava muito dessa galera, e acabou fugindo de novo, deixando esse grupo para trás. E aí foi quando ele chegou na Vila do Chaves, que não era a Vila do Chaves no caso, porque ele ainda não morava lá. Quando ele chegou na vila, finalmente ele foi recebido por uma senhora que morava na casa 8, e convidou ele, abrigou ele, né? Convidou ele a morar com ela por lá. Então a partir daí ele passou a morar na casa do 8. Só que depois de um tempo essa senhora acabou morrendo e ele começou a morar lá sozinho. Eu cheguei a ver eu não li o diário ainda, mas eu tô muito tentado a comprar. Eu cheguei a ver algumas informações dizendo que depois disso, depois de um tempo, o Chaves foi despejado da casa 8 porque ele não tinha condições de bancar o aluguel. Só que considerando que era o senhor Barriga que era o dono da vila e que ele cobrava aluguel e a gente sabe das bondades que ele já fez pelo Chaves, acho que ele não despejaria o Chaves, né? Mas enfim, dizem que ele foi despejado e que ele ficava, por isso que ele ficava o tempo todo no barril. Mas quando era para dormir, alguém da vila, algum amigo, algum conhecido, sempre convidava ele para dormir dentro de alguma casa para ele não ficar lá na rua. Então por isso que ele sempre continua ali em volta da vila, entenderam? Então essa é a origem do Chaves e por isso que ele é o Chaves do 8. Agora, aonde é que fica essa casa número 8 que nunca foi mostrada dentro da série? A gente tem o primeiro pátio, que mostra a casa 14 da Dona Florinda, que já foi 2442, o 71 da Dona Clotilde e o 72 do Seu Madruga, e tem um outro pátio do outro lado que tem até um poço ali no meio, e tem algumas outras casas também. Só que vocês sabiam que existe um terceiro pátio? Esse terceiro pátio ele nunca foi mostrado, mas que ele existe. Tem um episódio mais lá pra frente que o Seu Madruga tá passando gesso nas paredes e tal, e ele fala pro Seu Barriga que existe uma parede lá no terceiro pátio, no outro pátio, que precisa também de gesso. E aí os dois passam ali por um cantinho, um corredorzinho, indo para esse possível terceiro pátio. Então tudo indica que a casa do Chaves está lá, só que nunca foi mostrado. E provavelmente para lá também é onde morava o Sr. Furtado, que também morava pela vila, a gente sabe disso. E aí eu encontrei na internet um mapa que foi feito por fãs, na verdade, mas que poderia ser mais ou menos a planta, na verdade, ali, né, de como era distribuída as casas e aonde estaria mais ou menos ali a casa do Chaves. Então tem o primeiro pátio, tem o segundo, e se a gente for para aquele mesmo corredor que o Seu Madruga e o Seu Barriga entraram, ali a gente um pouco mais para frente chegaria na casa do Chaves. Se essa configuração tá certa, provavelmente não, né? Foi uma invenção de alguém, mas poderia ser feito mais ou menos dessa forma, dada a disposição do terreno. E aí, só para acrescentar tudo isso, essa teoria também, vamos fingir e imaginar que existe um Chespirito verso, porque como eu disse, o Roberto Bolanhos tinha vários outros programas que eram todos feitos com os mesmos atores, assim como o Chapolin, por exemplo. E tinha um outro programa que chamava Los Caquitos, que tinha vários outros personagens e tinham dois bandidos, eu acho, dois criminosos, dois ladrões ali, um interpretado pelo Roberto Bolanhos e outro pelo Ramon Valdez. E tem uns episódios que eles aparecem em um pátio como se fosse o da vila, apesar de ter uns tons de cores diferentes, mas é muito parecido com o pátio. E lá no fundo a gente consegue ver uma casa número 8. Então se o Chespirito verso for real, aquele é o terceiro pátio da vila e ali é onde fica a casa do Chaves, que acaba destoando um pouquinho do mapa que a gente acabou de ver, mas que uma das duas opções pode acabar sendo a real. Próxima curiosidade é que a gente sabe que o Chaves adora sanduíche de presunto, né? Ele fala isso em vários episódios. Mas você já reparou que ele quase nunca tá comendo? Só teve 2 episódios que o Chaves foi mostrado comendo o famoso sanduíche de presunto que ele ama. E aqui sim entra também uma outra curiosidade que eu falei lá no comecinho do vídeo, que é a próxima aqui, que a ideia original pro final de Chaves, que o Roberto Bolanhos planejava, era que o Chaves morreria atropelado. Mano, o que ele tinha na cabeça? De fazer um programa infantil, todo bonitinho, não sei o que, com mensagens positivas, e do nada acaba de um momento trágico como esse. Que também não seria tão diferente assim de vários outros programas infantis, porque eu não sei até onde é verdade, mas no último episódio de Tom e Jerry, por exemplo, o Tom e o Jerry se suicidam. Não sei se vocês sabem disso. Tem pessoas que dizem que é falso, mas parece que é muito real. Enfim, não vou entrar nesse mérito não, se vocês quiserem a gente fala disso de um outro momento. Mas sim, o Roberto Bolanhos planejava que o Chaves morresse atropelado no último episódio. Mas a sua filha, que é psicóloga, a filha do Roberto Bolanhos, ela falou que, mano, isso seria extremamente traumático para todo mundo e suplicou para que ele não fizesse isso com o personagem. E por isso que isso nunca aconteceu. Eu não sei nem se Chaves tem um encerramento, porque eu não encontrei para baixar ou assistir o último episódio. Mas o importante é que o atropelamento e a morte do personagem não aconteceu.
Chaves, viu como também é perigoso pra gente grande correr pela rua? E agora, para fechar aqui, eu vou falar algumas outras curiosidades rapidinhas sobre o elenco, né? Como está cada um deles, quem tá vivo e o que tá fazendo, e quem já morreu, pra gente se atualizar um pouquinho hoje na data que eu tô gravando, dia 29 de março. Mas você deve estar assistindo já no começo de abril. Começando pela Ana Lilian de la Macorra, que fazia a Patty em alguns personagens. Ela nasceu no dia 27 de novembro de 1957 e entrou em Chaves com 21 anos de idade. Ela está viva até hoje com 64 anos. A gente teve também o Raul Padilha, enfim, que era o Sr. Jaiminho, que nasceu no dia 17 de junho de 1918 e morreu no dia 3 de fevereiro de 94, com 75 anos de idade, na Cidade do México, por complicações da diabetes que ele tinha. Tivemos também o Edgar Vivar, que nasceu no dia 28 de dezembro de 1948 e está vivíssimo hoje com 73 anos de idade, constantemente visto em programas e shows falando sobre o Chaves e sobre toda a carreira dele. Aí vamos para a Florinda Meza. Ela nasceu no dia 8 de fevereiro de 1949 e entrou no elenco de Chaves com 23 anos. Hoje ela ainda está viva aos seus 73 anos de idade. Tivemos o Rubem Aguirre, que nasceu no dia 15 de junho de 1934 e entrou para o elenco no início da série aos 37 anos de idade. Ele faleceu com 82 anos de idade no dia 17 de junho de 2016 por complicações de uma pneumonia. Temos também a Angelines Fernandes, que nasceu no dia 9 de julho de 1922 e entrou para o elenco já com 59 anos de idade. Ela faleceu no dia 25 de março de 1994 por câncer de pulmão, com 71 anos de idade. Também tivemos o Ramon Valdez, o Sr. Madruga, que nasceu no dia 2 de setembro de 1923 e morreu no dia 9 de agosto de 88 de câncer no estômago e na medula espinhal, com 64 anos de idade. Muita gente acredita que foi de câncer de pulmão, mas segundo Edgar Vivar, não foi. Aí vamos para Maria Antonieta de las Nieves, que nasceu no dia 22 de dezembro de 1950 e também segue viva e atuando no México no auge de seus 71 anos de idade. Ainda temos também o Carlos Villagrán, que nasceu no dia 12 de janeiro de 44 e está atualmente com 78 anos de idade. Também segue vivo e até pouco tempo atrás fazia turnês com o personagem do Kiko, que aposentou em 2018. E por último, o Roberto Bolanhos, que nasceu no dia 21 de fevereiro de 1929 e faleceu no dia 28 de novembro de 2014 com 85 anos por uma parada cardíaca. Ele já sofria com muitos problemas de saúde nessa época e tinha sua mobilidade reduzida. E como presente para você que chegou aqui até o final desse vídeo, uma curiosidade bônus, dessa vez sobre Chapolin. Você sabia que o Chapolin Colorado, na verdade, era para se chamar Chapolin Justiceiro, mas acabaram escolhendo o Colorado muito por conta da cor da roupa dele, que era vermelha, e que, inclusive, tem uma história muito interessante por trás dessa cor. Não sei se é tão interessante, mas é no mínimo curiosa. Que muita gente acha que o Roberto Bolanhos era comunista e não sei o que, por isso que o Chapolin é vermelho. Não, gente, não tem nada disso. O filho do Roberto Bolanhos já explicou que a cor foi escolhida porque foi a cor que sobrou. Não podia ser verde e nem azul, por causa do chroma key. Não podia ser nem branca e nem preta, porque era ruim de manipular nos chroma keys, na edição de imagem. E aí uma cor forte, brilhosa e que era fácil de trabalhar foi a única que sobrou. Era o vermelho, e aí por isso que eles escolheram essa cor. Só por isso. E também tem um coração na roupa do Chapolin para mostrar que tudo devia ser feito com amor. Olha que bonitinha essa mensagem. Agora me fala se você queria saber mais coisas também do Chapolin, que um dia eu posso voltar para fazer só um vídeo de curiosidade desse nosso herói que trabalhava muito mais com astúcia do que com a sua força física, que não era tão grande assim. E aí, gostou desse vídeo? Teve curiosidades que você não sabia até esse momento? Tem alguma coisa que você sabe sobre Chaves, mas que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários para enriquecer. Vamos trocar essa ideia, comenta bastante, curte esse vídeo, compartilha, eu tenho certeza que você conhece pessoas que assistiram Chaves e que amava também esse seriado. Então pega esse vídeo, compartilha com essas pessoas, compartilha muito e não sai desse vídeo sem antes clicar nessa bolinha se você ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, né? Ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. E é claro, comenta aqui embaixo também se você ainda não fez isso, se você quer que eu volte aqui para fazer mais vídeos sobre Chaves, alguns vídeos mais específicos, sobre o diário do Chaves, de repente. Quer saber mais sobre isso? Então só depende de vocês. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e zás!